É fato que muitos desenvolvedores procuram a tecnologia como parte principal de um novo projeto. Afinal de contas, é nossa área de domínio, né? O que a gente mais sabe fazer, então é o que a gente bota como principal. Mas, na verdade, a maioria das empresas de tecnologia, das inovações no mundo da tecnologia, das empresas de tecnologia, na verdade não são inovações tecnológicas, são inovações de um processo ou inovações de modelo de negócio, de forma de receita, como que entrega aquele produto e como se recebe. Um grande caso, um grande exemplo disso é a Uber, né? A Uber, para quem olha de fora, pode acreditar, para quem não é de tech, pode acreditar que eles inventaram uma nova tecnologia que faz com que pessoas comuns possam trabalhar como se fossem taxistas. Mas a gente sabe que não é assim, né? O que eles fizeram, na verdade, foi juntar alguns pedaços de tecnologias para montar o produto deles, e o que eles inventaram, de fato, foi uma mudança no modelo de negócio. Então, a inovação não foi tecnológica. E grande parte dessas empresas de tecnologia inovam sim tecnologicamente, mas inovam tecnologicamente depois de muitos anos. Então, o ponto principal dessas empresas não é inovação tecnológica, em si, novamente, inovação de processos ou de modelo de negócio. Outro exemplo é a empresa Nintendo. Lá na década de 60, eles ainda não eram a empresa de games que a gente conhece hoje, e eles tinham muita dificuldade para atuar, para lidar, para concorrer com empresas maiores, né? E eles não tinham como competir com a grande busca por novidades tecnológicas que essas empresas maiores faziam. Então, o que eles fizeram? Na época, eles tinham um engenheiro chamado Yokoi, e esse engenheiro ele adotou uma abordagem que ele chamou de pensamento lateral com tecnologias obsoletas. E aí, eu vou pegar aqui a definição desse pensamento lateral com tecnologias obsoletas, é o seguinte: pensamento lateral é um termo cunhado nos anos 60 que define a releitura de informações em novos contextos, inclusive o conjunto de conceitos aparentemente díspares ou áreas que podem dar a velhas ideias novos usos. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou tecnologias que já eram muito utilizadas e já estavam muito difundidas e aplicou essas tecnologias em novas áreas, em áreas que não tinham nada a ver com essa tecnologia. E com isso ele conseguiu criar inovação, mas não tecnológica, e sim de processo, digamos assim, né? Ele criou um processo ali de conseguir pegar tecnologias que já eram bem difundidas e botar em outro contexto. E assim ele criou algumas inovações dentro da Nintendo. Então foi assim que eles concorreram com as grandes empresas de tecnologia. Isso fez com que a barreira para inovar deixasse de ser tecnológica, já que as tecnologias que ele utilizou ali, nos primeiros brinquedos produzidos pela Nintendo, né, eram amplamente conhecidas e até obsoletas. Eu particularmente venho trabalhando com startup nos últimos 10 anos e pude perceber na prática isso funcionando. A maioria dessas startups que eu trabalhei chegou a receber investimento antes mesmo de ter qualquer produto. Então, quando você pensa em inovação, na verdade, a inovação que você está produzindo não é tecnológica, né? Não deveria ser tecnológica, porque tecnologia é um meio e não um fim. A partir do momento que você entende que tecnologia é um meio e não um fim, você passa a ver o desenvolvimento de software com outros olhos. E se nós pensarmos de verdade sobre as tecnologias que são utilizadas nesses projetos, a gente vai perceber que Google, Facebook, Amazon, a maioria dessas empresas não inova tecnologicamente, né? Ou pelo menos não inovava no começo. Pode inovar agora por ser uma empresa maior e ter condições, dinheiro e necessidade de inovação tecnológica. Mas no começo, quando elas foram montadas, o propósito delas não era inovar tecnologicamente, né? Então, para nos tornarmos desenvolvedores melhores, a gente tem que entender que tecnologia não é um fim, e sim um meio. A tecnologia é o meio que a gente utiliza para chegar em algum lugar. A tecnologia está como suporte e não como item principal de uma empresa. Então, a gente se torna um desenvolvedor melhor quando a gente entende esse conceito, entende que tecnologia é um meio, a gente dá um passo atrás e começa a olhar para os projetos de software um pouco mais amplamente, não só olhando para código, e sim para a dor que a gente está tentando resolver, para o benefício que a gente está tentando gerar
né, para aquele cliente ou para aquele grupo de clientes. Isso vai fazer com que você pense não só em tecnologia. Isso ajuda você a pensar melhor sobre os problemas e entender que aquele problema precisa ser resolvido independente de tecnologia, que a tecnologia é um meio. E a tecnologia tem sido muito utilizada como um meio porque é uma ferramenta que é muito flexível e muito escalável. Então, pensa num vendedor de, sei lá, de leite. Vendedor de leite que ia de porta em porta. O objetivo final é vender o leite, certo? Então ele ia de porta em porta, batia lá e oferecia o jarrinho de leite. Hoje em dia, a tecnologia ajudou, fez com que ele ganhasse escala. Ele pode ter um e-commerce, ele pode vender o mesmo leite no e-commerce. Então a tecnologia é o meio e não o fim. A partir do momento que você entende isso, você passa a olhar todo o projeto com um olhar diferente e entender que nem sempre o código é o que resolve o problema.